Então, retomando a nossa atividade de estudo no artigo 209 da Constituição Federal. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então, veja, quem vai montar uma escola, se ele cumprir as normas gerais da educação nacional, ele já tem o direito de montar uma escola. O que é que ele precisa? De autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, veja, ele monta uma escola, ele vai seguir a Base Nacional Comum Curricular? Vai. Ele vai seguir a carga horária estabelecida pelo governo federal, que a gente vai ver mais adiante? Vai. Então, ok, se ele fizer tudo isso que a legislação, que a Constituição manda, e tiver autorização do Conselho Municipal ou Conselho Estadual de Educação, ou na esfera que ele for montar, ele pode trabalhar com o ensino privado. E aí, artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, veja, conteúdos mínimos, os parâmetros curriculares nacionais trazem uma base mínima, uns parâmetros mínimos do que precisa ser seguido, e agora com a Base Nacional Comum Curricular e também com as diretrizes curriculares do município, do estado ou nacional, você tem o mínimo que precisa ser seguido. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, vejam, pode ser cobrado em alguma questão de concurso que o ensino religioso não é obrigatório. Ok, não é obrigatório, a matrícula é facultativa. Agora veja, não é obrigatório o quê? A escola fornecer? A escola não tem professor ou não tem pessoal suficiente, então ela não precisa fornecer o ensino religioso? Precisa. Facultativa é a presença do aluno. Embora na prática a gente sabe que ninguém fala para o aluno que ele não é obrigado, que ele participa se quiser. Então temos essa observância. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Então temos aqui a seguinte situação: um professor na escola indígena, para facilitar o aprendizado, está trabalhando com a língua tupi. Está errado. Está em desacordo com a Constituição. Os índios podem, a comunidade indígena pode até usar sua língua própria para facilitar, para agilizar. Porém, o que deve ser trabalhado pelo professor é o conteúdo de língua portuguesa. Ele deve ministrar em língua portuguesa, pode, eventualmente usar a língua tupi ou guarani, seja o que for, mas por lei será ministrado em língua portuguesa, será trabalhado dessa forma. E aí, artigo 211, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, organização em regime de colaboração, seu sistema de ensino. Então vejam, a União organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá a matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrões mínimos de qualidade do ensino, mediante assistência técnica financeira aos estados, Distrito Federal e município. Então aqui, esse parágrafo 1º do artigo 211, ele nos diz o quê? Que a União vai financiar. Então, ela tem aqui dois detalhes. O primeiro, ela vai exercer uma função redistributiva e supletiva. Redistributiva é o quê? No sentido de que ela arrecada os impostos e redistribui para os estados. E supletiva é aqueles estados que não conseguem, ou município que não conseguem sozinhos
montar o seu sistema educacional, a sua rede, a União vai auxiliar. De que forma? Financeira e técnica. Então, olha, tem que montar a escola, tem que ter tantos professores, tem que ser trabalhado de tal forma, se não consegue adquirir o material pedagógico, a estrutura física, a União vai auxiliar. E aí aqui, uma questão bastante explorada em concurso é: os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, veja, os estados e os distritos federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Então, de acordo com a Constituição Federal, município prioritariamente o ensino fundamental e depois a educação infantil. Então, primeiro ano ao 9º ano fica com os municípios. Depois que ele atende essa população, ele oferta a infantil, creche, enfim, para crianças de 6 meses a 3 anos de idade. E aí, pré-escola, 4 a 5 anos, ok? Os estados, prioritariamente, ensino fundamental. Então, o estado também, qual município não tem do 1º ao 9º ano, o estado é obrigado a fornecer primeiro esse e depois o ensino médio. Embora a gente sabe que por aqui já está bem desenvolvido, então, para saber em termos de Constituição, a Constituição define dessa forma, ok? Na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os Estados e o Distrito Federal definirão formas de colaboração a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Então pode, e acontece muito, às vezes em um determinado local a prefeitura não consegue atender, e aí já existe um colégio estadual, o recurso que ela recebe da União, ela repassa para o Estado e o Estado assume toda a educação, fornece lá um colégio grande e atende todo mundo, desde a educação infantil até o ensino médio, mas aí é um convênio. Ou ao contrário, o Estado não tem escola, ele fala: não, município, eu te passo a verba e você continua. Sigamos então. Vejamos aqui o parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Então veja, ensino regular seria desde lá o 1º ano, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e depois o ensino médio, 1º e 2º ano do ensino médio. Essa seria a prioridade do ensino público. Então, e aí depois ele oferece educação técnica, profissional e outras modalidades. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%, os estados e o Distrito Federal 25%, no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida de transferências na manutenção do desenvolvimento. Então veja, a União repassa 18% e os estados e o Distrito Federal 25%, ok? E aí essas transferências chegam nas escolas e as escolas trabalham com esses recursos. Aqui, parágrafo 1º, a parcela de arrecadação de impostos transferida pela União, pelo Distrito Federal e os municípios e os estados não é considerada para efeito de cálculo previsto a receita do governo que a transferir. Então, por exemplo, o governo do estado transferiu 18% para cada município. Então, assim, dos recursos que ele arrecadou, ele transferiu 18%. Então, veja, ele é obrigado a transferir, né? E a União é obrigado a transferir 18%, os estados e municípios 25%. Então, por exemplo, o governo federal transferiu 25%. Chegou em Goiás. Goiás recebeu os 25%, os 18%, ele vai aplicar e vai distribuir mais 25% do que ele arrecada aqui. Então, por exemplo, o governo federal manda 18% para uma escola aqui, o governo local manda mais 25%, e aí se ela for municipal, o município manda mais 25%. E aí, quem transferiu não é considerado investimento. Então, veja,
Por exemplo, o governo do estado, ele transferiu 25%. Ele não pode considerar os 18%. Eu já peguei 18%, já mandei, então eu só vou mandar aqui mais 7%. Não, ele não pode considerar. Ele tem que receber os 18%, repassar e colocar mais 25%. Para efeito de cumprimento do disposto no caput, serão considerados sistemas federal, estadual, municipal. Os recursos aplicados na forma do artigo 213, que a gente vai ver depois. Então, o que acontece? Aqui em Goiás, a gente tem uma escola federal, que é o CEPAI, o Centro de Pesquisas e Estudos Aplicados da Universidade Federal, que é a única escola federal. Então, ela, por exemplo, é a única exceção aqui. As demais são estaduais e municipais. E essa é a regra de aplicação. Governo federal 18%, estado 25% e município 25%. A distribuição dos recursos assegura a prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização e garantia do padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Então, veja, quando fala equidade, seria no sentido de tratar de forma desigual os que são desiguais. Então, quem precisa mais acaba recebendo mais. Os programas suplementares de alimentação, assistência à saúde previstos no artigo 208 serão financiados com recursos provenientes das contribuições sociais e outros recursos orçamentários. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Então, tem todos aqueles impostos que a gente vai ver depois, mais eles o salário educação. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes públicas do ensino. Aqui em Goiás é cerca de R$ 350 por aluno que cada escola tem o direito. Então, digamos aí, para manter um aluno dentro de um colégio estadual ou municipal, o custo é R$ 350 por mês que o governo tem de despesa. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre os recursos públicos.